Boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai estar iniciando a nossa live dentro de instantes. Seja bem-vindo, professor Cássio. Deixa eu convidá-lo. A todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lara. Sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando a nossa live. Boa noite, professor. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Está me escutando bem? Estou, e você? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tudo na paz, tudo tranquilo. Tudo bem tranquilozinho, tudo tranquilo, tudo na paz. Ainda bem. Professor, vamos só esperar um pouquinho, porque as pessoas estão acessando, né? E aí vamos deixar entrar. A gente atrasou um pouco, erros de conexão de internet em tempos de pandemia. Certo. Normal. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos à nossa live. Professor, e as atividades estão normais? Está trabalhando mais, menos? Estou trabalhando muito mais. Tá uma loucura. É muito mais. Tá bem Eu cansativo. imagino. Hoje mesmo o dia foi bem cansativo. Foi A universidade mesmo. vai voltar de forma Mas assim, online, né? De forma remota, e a gente está agilizando muita coisa, então tá bem mais cansativo. uhum, que é o semestre suplementar, né? Exatamente, semestre suplementar, exatamente. Pronto. Professor, seja bem-vindo, Henrique. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa live. A nossa live que está com o tema hoje, sequelas de Covid-19, a intervenção fisioterapêutica em pacientes adultos e pediátricos, que é a primeira live organizada pelo grupo de comunidades virtuais IFP Baiano, que tem o objetivo de discutir as intervenções interdisciplinares nesse momento de isolamento social e, claro, nesse momento de pandemia da Covid-19, que é um momento muito delicado. Então, é uma culminância do projeto de pesquisa e extensão com o nome Memorial do Isolamento. E a gente tem o prazer de receber o professor Dr. Cássio Magalhães, doutor em processos interativos de órgãos e sistemas pela UFBA, mestre em desenvolvimento humano e de responsabilidade social, especialista em fisioterapia pneumofuncional e docente da Universidade Federal da Bahia. Professor Cássio, seja bem-vindo. É uma grande satisfação nós recebermos aqui para esse momento de debate. Então, só temos a agradecer. Primeiramente, eu queria deixar a palavra com o professor para as considerações iniciais Boa desse noite. momento. Boa noite, eu queria agradecer o convite, é um prazer sempre poder colaborar e falar de Covid-19 nesse momento é grandioso, né? Porque é um momento ainda estamos passando por grandes tumultos e muitas dificuldades ainda, não só na Bahia, em Salvador, mas no Brasil, apesar de existir aí alguns relaxamentos, ainda existe um número alto de pessoas contaminadas, um número grande de pessoas ocupando leitos de UTI. Então é um prazer sempre falar sobre o assunto, né? A gente tem alguns trabalhos publicados e tem alguns trabalhos de publicação sobre o Covid. Então vamos conversar um pouquinho, fazer um diálogo sobre o assunto para a gente poder entender um pouco, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui no próprio chat aqui do Insta, que a gente intervém, responde, não tem nenhum problema. E podem ficar à vontade. Professor, para a gente iniciar, a fisioterapia, muitas pessoas conhecem essa questão cinesiológica do tratamento, por exemplo, de reabilitação de pessoas
tiveram alguma questão articular, muscular, reabilitação, e principalmente na reabilitação de atletas, mas poucas pessoas conhecem a funcionalidade da fisioterapia nessa condição respiratória. Então, só para iniciar o nosso debate de maneira introdutória, queria saber se o senhor poderia falar uma abordagem breve sobre essa questão da fisioterapia respiratória e suas funcionalidades. Certo. A fisioterapia respiratória, ela é uma especialidade, né, do Conselho Regional, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ela é bem ampla, porque ela atende desde a parte que trata de prevenção de saúde até a parte de tratamento, possamos falar de alta complexidade. Então, quando pensamos em fisioterapia respiratória, ela é uma especialidade que tem a função, né, de atuar com os pacientes ou na prevenção, ou no tratamento, ou no aprimoramento das funções respiratórias, né? Então, o fisioterapeuta respiratório, ele tem técnicas manuais, técnicas intervencionais com instrumentalização, com aparelhos de alta complexidade também, tipo um ventilador mecânico, com o objetivo de melhorar as trocas gasosas, de melhorar a ventilação do paciente, com o objetivo de dinamizar esse processo ventilatório, diminuir o desconforto respiratório, enfim, atuar em deficiências do sistema respiratório que altera, que mexe na estrutura do pulmão ou mexe na função do pulmão, né? E aí, todas as funções pulmonares a gente consegue atuar, quase todas, né? Com exceção de algumas poucas, né? Tipo perfusão, é uma função que a gente não consegue intervir, mas a função de ventilação, troca gasosa, a função respiratória do ponto de vista muscular, de treinamento muscular, fortalecimento dos músculos respiratórios, né? Mobilização torácica, complacência, resistência de via aérea. Então, todo esse aspecto, né, que da função respiratória, a gente atua melhorando a função quando ela está deficiente, né, porque a deficiência é a não existência de função ou a perda de mais que 4% de uma função ou de uma estrutura, né, por exemplo, um pulmão que foi ali destruído por uma fibrose, a estrutura está alterada, a gente consegue atuar nesse sistema, não só do ponto de vista da atuação intrínseca para o sistema respiratório, né? Nós podemos também atuar do ponto de vista paralelo, né? Quando podemos fazer, por exemplo, um treinamento de membro superior, um treinamento de membro inferior, para melhorar a tolerância ao exercício do paciente, né? Aquele paciente, por exemplo, que caminha, mas cansa, sobe uma escada, mas cansa. Então, o sistema, a intervenção, ela pode atuar tanto na condição periférica do corpo, com o objetivo de melhorar a função respiratória, a função cardíaca, a função metabólica, como também intrinsecamente no próprio sistema respiratório, como, por exemplo, uma toalete brônquica, que é a retirada de secreção em excesso, para diminuir aí ou melhorar a resistência da via aérea. Então, é um âmbito grande, né, de uma especialização que ela tanto acontece do ponto de vista de pós-graduação lato sensu, como também acontece a nível de residência. Ainda tem a fisioterapia em terapia intensiva, né, que é também um outro ramo, que tem uma ligação aí de fisioterapia motora, de fisioterapia neuromuscular associada à fisioterapia respiratória. Isso é bem importante, professor, porque muitas vezes a gente se limita ao que se vê comumente e não sabe todas essas ramificações e importâncias da fisioterapia, principalmente no que tange essa questão respiratória, né, e esse trabalho em paralelo, como o senhor disse. E aí, já que a gente entrou nessa condição de fisioterapia respiratória e toda a sua funcionalidade, eu vejo que está muito associada também com essa condição de reabilitação de várias doenças que, claro, acometem o sistema respiratório. E a gente vê muitos pacientes nessa questão de UTI. Então,
Eu queria, na verdade, abordar um pouco sobre essa questão do trabalho da fisioterapia, né, hospitalar. Porque tem gente que não sabe desse processo e desse trabalho de intervenção na fisioterapia, muitas vezes na UTI. Então, se o senhor puder abordar um pouco sobre isso. Bom, geralmente quando o paciente entra na unidade de terapia intensiva, ele é assistido de forma multiprofissional, né? Então, o paciente quando chega na unidade de terapia intensiva, ele veio da emergência ou ele veio da enfermaria, né? De outro local do centro cirúrgico, veio para a emergência, para a UTI. Então, ele já chega com um prontuário com alguma coisa pronta, né? No prontuário eletrônico, no prontuário escrito. Então, ele já tem diagnóstico, CID, já tem alguma intervenção fisioterapêutica, já tem alguns dados de enfermagem. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o fisioterapeuta, ele é primordialmente um avaliador de sistemas, né? Um avaliador de função, um avaliador de atividade. Então, ele avalia as funções do sistema corporal, né? A função neurológica, a função cardiorrespiratória, a função muscular e outras funções importantes, dependendo do tipo da condição do paciente, né? A partir do momento que se faz essa avaliação, compreende quais são as funções que estão alteradas, que estão deficientes, ou qual atividade o paciente não está conseguindo fazer ou não compreende como fazer, por exemplo. Os pacientes não conseguem sair da cama, tem pacientes que não conseguem rolar, tem pacientes que não conseguem caminhar, tem pacientes que não conseguem fazer um tipo de movimento, que é uma função, né, um movimento. Então, ao entender esse complexo, né, a partir da avaliação, qual é a alteração de função, qual é a alteração de estrutura, qual é a alteração da atividade, o fisioterapeuta ele faz um diagnóstico cinético funcional, né? Cinético que tem a ver com movimento, né? Movimento respiratório, movimento muscular, né? E funcional que tem a ver com funcionalidade, né? Esse diagnóstico ele é embasado por uma classificação internacional, que é a classificação internacional de funcionalidade. Após a avaliação, o fisioterapeuta ele delibera uma prescrição fisioterapêutica, né? Que no caso da fisioterapia em terapia intensiva, ela vai deliberar mais ou menos quais são as funções, né? Quais são as intervenções. Melhorar a atividade do paciente, ou seja, com mobilização precoce, com mobilização não precoce, com mobilização ativa, com mobilização ativa, com mobilização ativo-passiva, uso de exercícios resistivos ou não resistivos, exercícios aeróbicos, também trabalhar a participação do paciente dentro daquela unidade, a partir do momento que você tira o paciente do leito, coloca ele para deambular na unidade, onde ele vai encontrar outros profissionais pelos corredores da própria unidade de terapia intensiva, e atuar na função, né? Na função muscular, quando atua para prevenção de perda de força muscular, prevenção de hipotrofia, ganho de trofismo, quando ele atua no tônus do músculo, quando ele mobiliza a articulação para manter saudável, né? A função articular, para evitar redução de amplitude de movimento, ou ele atua na função respiratória, quando ele melhora as trocas gasosas, com oxigenoterapia, com a terapia de expansão pulmonar, ou ele melhora a função neurológica, né? Quando ele posiciona o paciente em determinada condição, quando o paciente tem uma determinada perda, né, de função no hemídio, vamos supor, pacientes hemiplégicos, determinadas atividades são feitas naquele membro exatamente para minimizar ou para evitar complicações. Ele trabalha nesse parâmetro, né? Além disso, ele provê condições para o paciente ter uma alta mais rápida da unidade de terapia intensiva, reduzir a mortalidade, poder ter uma sobrevida maior pós-alta. É uma atuação que ela vai complexa no sentido que é o corpo humano todo, né? A gente atua com preferências do ponto de vista do que é necessário para o paciente naquele momento. E isso é muito dinâmico, porque a UTI ela é muito dinâmica, né? O paciente ele pode entrar acordado, lúcido, orientado, 3 minutos depois ele está entubado em ventilação mecânica, né? Então, a cada momento, a cada instante, o fisioterapeuta avalia.
A unidade de terapia intensiva tem essa diferença que a gente avalia a todo instante. É uma eterna avaliação. Tanto que um dos tripés, né, da terapia intensiva é monitorização. Então, a gente monitoriza o paciente o tempo inteiro, 24 horas. E a monitorização é uma avaliação. Então, a monitoriza oxigenação, monitoriza a função cardíaca, né, frequência cardíaca, pressão arterial, dinâmica respiratória, monitoriza uma dor. Então, essa avaliação ela é muito dinâmica e é o tempo inteiro monitorizando, o tempo inteiro avaliando, o tempo inteiro dando diagnóstico, o tempo todo trazendo intervenções ao paciente, que nem sempre é a mesma. Existe também um dinamismo de intervenções que é muito da terapia intensiva, né? Você tem... O paciente, ele muda muito rápido, então você tem que ter mudanças muito rápidas, e às vezes mudanças de ali da terapêutica é de 1 minuto. Você tem um paciente agora, aconteceu algo nesse momento, eu tenho que mudar a terapêutica agora, porque eu quero o resultado agora. Então, isso também muda também. Professor, eu vou respirar até fundo por toda essa complexidade dinâmica que eu admito, eu não tenho noção, e acho que muitas pessoas não têm, e isso é muito importante, porque é o que você disse, é o paciente de forma completa e principalmente essa complexidade de monitoramento constante, né? E aí eu venho uma pergunta, nesse processo da Covid-19, onde é uma pandemia, né, com vírus assim que tem uma mutação, inclusive, tem esse processo bem complexo de sobrecarga hospitalar e de um grande número de pacientes, né, na UTI, como a gente vem acompanhando em reportagens e artigos científicos. Como é que está sendo esse processo da fisioterapia no tratamento desses pacientes? A onda terapia intensiva ela é muito complexa, né? Tanto que ela é chamada sistema de alta complexidade. É alta mesmo a complexidade, né? Então, o fisioterapeuta, nesse momento da Covid, ele está sendo muito visto, né? Exatamente porque é o fisioterapeuta que está ligado diretamente, né, com a função respiratória do paciente. Dentro da terapia intensiva, quando o paciente perde a oxigenação ou diminui a oxigenação, é o fisioterapeuta que vai chamado, né? Quando um paciente fica desconfortável no ventilador mecânico ou não, é o fisioterapeuta que é chamado. Quando o paciente faz parada cardiorrespiratória, chama o médico, o fisioterapeuta é chamado também, né? Quando um paciente fica ali com sensação de falta de ar, chama o fisioterapeuta também. Então, essas funções respiratórias todas, a gente é chamado, né, para avaliar, diagnosticar e resolver. Por conta disso, a fisioterapia ela tem sido muito... ela é primordial para todos os tipos de pacientes da terapia intensiva. O fisioterapeuta assiste 100% dos pacientes da terapia intensiva. Não existe um paciente que o fisioterapeuta não vai assistir, né? Porém, no momento atual do Covid, ele está sendo mais solicitado porque é uma condição de deficiência específica ao sistema respiratório, né? Que é o que dá mais gravidade, né? E que faz com que o paciente precise de internamento, precise de ventilação. E quando se fala em ventilação desses pacientes, que é o ponto mais grave, né? E varia aí de 1,5% a 3% dos pacientes, esses pacientes que são ventilados, eles precisam ser ventilados em um aparelho, que é um ventilador mecânico, que é o fisioterapeuta que liga, que é o fisioterapeuta que instala no paciente, que é o fisioterapeuta que coloca lá qual é o volume corrente, qual é a frequência respiratória, qual é o fluxo, qual é o pico, qual é a pressão, qual é a resistência aceitável, qual é a complacência aceitável, qual é a pressão de oxigênio, qual é a pressão que vai ficar dentro do pulmão, qual é a pressão que vai sair. Então, todo esse processo de intervenção com o paciente no ventilador mecânico, dentro da terapia intensiva, é feito especificamente pelo fisioterapeuta, tá? E hoje no Brasil, essa área, né, da terapia intensiva em ventilação mecânica está quase 100% ligada à fisioterapia, né? Tanto, assim, as unidades de terapia intensivas é regulamentado, toda da terapia intensiva precisa de um fisioterapeuta exatamente, primordialmente, pensando na ventilação do paciente. Antes da ventilação mecânica mais robusta, que é essa que eu acabei de falar, né?
que é quando o paciente é entubado, que é chamada de ventilação mecânica invasiva, existe uma ventilação mecânica anterior, que é a ventilação mecânica não invasiva, que é o fisioterapeuta que instala, que coloca a máscara, que fixa a máscara, que coloca o aparelho, que liga o aparelho, que sincroniza uma máquina a um homem, né? E não é uma coisa fácil você sincronizar um aparelho a uma pessoa que está respirando com falta de ar, né? O paciente está ali com a frequência alta, com sensação de morte, com respiração difícil, saturação baixa, dentro de um ambiente estressante. Você sincronizar uma máquina a um paciente não é uma coisa assim tão fácil, né? Então, precisa além de técnica científica, de conhecimento científico, de robustez de conhecimento da terapia intensiva como fisioterapeuta, precisa de sensibilidade, de feeling. Por isso que a fisioterapia hoje ela está sendo muito vista e recomendada e reconhecida nesse momento, tá? Porque existe esse papel, né? Esse ponto que ele não é de agora, é uma coisa de mais de 20 anos, 30 anos, que é dessa forma que funciona, entendeu? Então, por isso que está um pouco mais vista. Mas o fisioterapeuta atua dessa forma, tanto com o Covid, como paciente que não tem Covid. Por exemplo, paciente com a deficiência obstrutiva aguda, o paciente que tem um desconforto respiratório agudo, né? E etc. Né? Paulo colocou aqui que a visão do mundo irá mudar drasticamente após a pandemia, com relação aos terapeutas intensivistas, né? Com certeza. Essa visibilidade já tem mudado no momento atual, principalmente em países que a fisioterapia ela é bem desenvolvida, né? Em vários lugares do mundo, tem sido vistas, e a gente tem tido assim, um acesso muito grande à publicação, à participação na ciência nesse momento, né? E isso tem sido muito importante, tanto para a profissão, quanto para a especialidade, quanto para o profissional. A gente tem visto um número crescente realmente de publicações, né, de artigos. O senhor mesmo, professor, fez algumas publicações, né, sobre essa questão da Covid e tudo. Então, assim, tem realmente aumentado um número específico quanto a artigos da fisioterapia nesse sentido. E se a gente pensar também, né, que a Covid, ela comete um quadro de pneumonia, não é isso, professor? Severa, então, mais ainda esse processo desses profissionais. E aí eu pergunto, professor, claro que a gente está numa onda, é o que você disse, e como o Paulo disse também, né, que a visão vai mudar em relação à fisioterapia, pela demanda também que a Covid causou no sistema de saúde. Mas como é que está também esse trabalho do profissional, se vocês estão seguindo os mesmos protocolos, os mesmos processos, ou se por conta da demanda da Covid houve alguma mudança de procedimento, algo diferenciado adotado perante vocês profissionais da fisioterapia? Olha, mudou muito, mudou drasticamente. Vocês terem noção, a situação é tão complexa que existe serviço de terapia intensiva que todos os profissionais usam fraldas, porque eles não podem ir ao banheiro. Imagine a situação, como ela é muito complexa. Né? Você ir para um trabalho, colocar uma fralda geriátrica, depois colocar aquele macacão e só poder tirar o macacão meio-dia para almoçar, que é na hora que você vai trocar a fralda. Depois você vai ter que vestir a fralda de novo e ficar o resto do turno. Imagine isso 24 horas, imagine saindo de um TI para outro. Então a mudança ela é drástica, tanto para chegar no hospital, quanto para andar no hospital, quanto para chegar na UTI, né? A colocação dos paramentos, a retirada dos paramentos. Por que ela mudou muito? Porque antes da Covid, já tivemos, né, outras patologias infecto-contagiosas, né? Diversas, né? Só que as outras anteriores, né, diversas destas, não tinham um poder de contaminação tão drástico quanto é esse momento atual, né? Então, por exemplo, pensar em uma tuberculose,
né? Você tem um poder de contaminação aéreo. Então, você usa uma máscara em 95, você está coberto, né? Esse não, além de ser uma transmissão respiratória, ela também tem uma transmissão de contato. Então, junta duas coisas num paciente só, né? Tem aquele paciente, por exemplo, que ele não tem uma transmissão infecto-contagiosa, por exemplo, ele tem uma bactéria, uma Klebsiella, né? Enfim, e está em isolamento de contato. Esse paciente é só isolamento de contato. Então, eu entro, tiro, e a chance de me contaminar não é tão grande assim, porque existe a minha proteção contra essa própria bactéria, que ela é muito comum no paciente imunodeprimido, mas eu não estando imunodeprimido, não tem muito o que levar à contaminação. Mas no caso da Covid, não. A Covid ela tem um alto grau de contaminação, tanto de contato e também aéreo. E ainda mais, eu não conheço na história da fisioterapia em terapia intensiva uma condição de deficiência respiratória, de agressividade viral, que tenha matado profissionais de saúde. Eu não conheço, né? Eu conheço pessoas que se contaminaram com condições de patologias, mas morrer por essas contaminações e de uma condição tão grande, né? Eu conheço 6 pessoas que foram a óbito por conta, 6 profissionais de saúde que foram a óbito por conta, né? Da patologia, né? E envolve aí, eu conheço tanto fisioterapeuta, conheço médico e conheço enfermeiro que foi a óbito, conheço um técnico de enfermagem. Então, assim, é muito complicado isso. E por isso mudou drasticamente, porque além do fator da contaminação, ainda existe um fator psicológico, mental, desgaste, doença mental, que ela é muito agressiva. Né? Isso mudou muito. E outra coisa, vai mudar para sempre a unidade de terapia intensiva e o universo hospitalar e outros universos que atende paciente no mundo. Vamos ser assim. Lembra assim um fato, né? Antes da guerra, pós-guerra. Né? Agora vai ser antes do Covid e pós-Covid. Pelo menos a nível de tratamento, a nível de hospital, a nível de serviços que atendem pacientes. Porque essa comparação, professor, é muito boa. Até porque pela realidade que você está passando, é muito forte. Porque a gente fala assim, o fisioterapeuta, o médico, e a gente tem que lembrar que são pessoas que têm esse processo psicológico, que é um desgaste, que estão na linha de frente, justamente para tentar minimizar essa condição da pandemia. E aí a gente pode fazer uma relação que a pandemia também é um processo de guerra, né? Que foi o que você colocou. Que é uma guerra contra o Covid. E quando o senhor colocou esse relato, né, e essas intervenções, fortalece mais essa questão, porque realmente a maneira como os profissionais estão agindo é um processo de guerra, de combate à guerra, e esse pós-guerra pandemia vai ser realmente algo que vai ficar marcado para a história, né? Professor, e a gente sabe que, na verdade, a Covid, a gente tem um número menor de crianças, né, que são infectadas, ou pelo menos que a gente pode dizer casos sintomáticos assim mais graves. A gente tem essa relação de idade, né, e também a relação com doenças. Mas como é que está se dando o tratamento de crianças e adultos, né, do pediátrico? Se dá da mesma forma ou se são formas diferentes? Qual a maior diferença, né? E as aproximações também? Eu não tenho experiência com pediatria, né? Eu posso fazer relato do que eu leio, do que eu estudo e do que eu, em conversa com colegas, conheço. Mas eu não tenho uma experiência bem adulto mesmo. Eu nunca trabalhei com pediatria para perceber e para entender muito na sua resposta nesse momento, né? Acho que até é interessante você pensar também nesse tipo dessa live, né? Existe uma diferença muito grande, sim. Apesar de ter contaminação menor,
Mas existe histórico de crianças em Salvador, né, de recém-nascidos, que foram a óbito dentro da terapia intensiva, inclusive em hospital de ponta em Salvador. Né? A unidade de terapia intensiva é que ela foi contaminada. Então, existe uma diferença hoje, porque assim, mudou a estrutura da unidade, né? Mudou as visitas, mudou o acesso da mãe às crianças, que a mãe vem da rua, né? Mudou o tratamento a essas crianças. Né? A criança com Covid ela tem um tratamento diferenciado, tanto porque elas apresentam, principalmente a criança recém-nascida, ela já tem uma debilidade, entre aspas, porque ela não tem um pulmão pronto, né? Não é um pulmão do adulto, ela não tem um pulmão pronto. Imagine um pulmão que não está pronto, que não tem uma quantidade de substâncias, né, endógenas para manter a distensão do pulmão, para o pulmão ficar, entre aspas, mais mole, né? E aí essa criança contrai um vírus que o pulmão vai ficar duro, vai ficar difícil de ventilar. Então, é uma condição que ela já tem uma sincronia, ela já tem uma alteração ali na sua função respiratória, abdominal, aquele sincronismo já não é o evoluído para um adulto, né, para um jovem, até para uma criança mais maior, né, principalmente bebê recém-nascido, ainda vem ainda uma condição patológica que vai fazer com que esse pulmão tenha uma complacência baixa, uma condição respiratória muito ruim. Isso, além disso, né, tem um fator importante que acomete menos criança, mas se acometer a criança, ela tem risco de morte, né? Então, é uma doença que tem risco de morte. Na medida que a criança foi acometida, né? Imagine, eu conheço uma criança de 13 anos, né? Uma adolescente, que entrou num hospital privado e faleceu em 48 horas. Né? Eu não conheço a criança, eu conheço a história, né? O caso clínico. Então, assim, é uma condição muito complexa, porque no recém-nascido ela é mais complexa, porque o pulmão não está maduro. Na criança, né, acaba sendo complexa, porque existe toda uma questão familiar, uma questão, né, mãe, pai, tio, avô, e a própria doença, isso é muito difícil. E os detalhes, né? Porque ventilar adulto é uma forma, ventilar criança é uma outra forma, né? Os modos ventilatórios que faz em adultos não são modos ventilatórios que faz em criança. Por exemplo, hoje, assim, a maioria dos fisioterapeutas intensivistas, eles são ou intensivistas adulto ou intensivistas pediátricos. E o pediátrico é do recém-nascido, né? Dificilmente você vai ter um intensivista, eu conheço poucos, né? Por exemplo, conheço o Reinaldo Antunes, que é um intensivista adulto e pediátrico, né? Teve as duas formações. Então, mas porque são coisas totalmente diferentes. Um fisioterapeuta intensivista pediátrico não entra na unidade de terapia intensiva adulto e vai tratar o paciente agora. Não é assim que funciona. Então, é bem diferente o tratamento da pediatria para o tratamento adulto. O tratamento da pediatria, ele ainda é um pouco peculiar, porque o pulmão da criança não é um pulmão favorável, né? No caso do recém-nascido, principalmente a criança que nasceu, né, fora do seu tempo, entre aspas, ideal, não é uma condição, aquele pulmão não está ainda muito maduro para suportar uma condição patológica tão difícil de ventilar como a deficiência respiratória causada pelo Covid. E aí a gente tem aquela relação que as crianças elas podem ser mais assintomáticas, mas é o que o senhor falou. A partir do momento em que elas também não têm essa formação morfológica, né, fisiológica já sólida, elas podem sofrer mais por conta disso. E isso é um dado importante para a gente trazer, porque às vezes as pessoas não acompanham esses movimentos, essas indicações, né, profissionais específicas. Então, é bem importante. Professor, tem uma pergunta da Ana Luísa Espínola, que ela perguntou se, falando dessa condição da UTI, de acompanhamento do fisioterapeuta,
Se o fisioterapeuta, então, ele fica 24 horas ali ao lado do paciente acompanhando, né? Foi a pergunta dela, se vai constante. E aí, complementando a pergunta dela, caso seja esse movimento, como é que está se dando isso na Covid, né? Nesse momento de Covid, onde a gente tem um grande número de pacientes em leitos de UTI. As UTIs Covid de Salvador e as UTIs Covid de Feira de Santana, que são as que eu posso falar, né? Acredito também que Itabuna, Ilhéus, Conquista, acredito. Todas elas têm fisioterapeutas 24 horas. Um fisioterapeuta para cada 10 leitos ou menos, tá? Uhum. E essas... pode acontecer, alguma está fora desse parâmetro, mas eu não conheço, tá? Não posso relatar. E o fisioterapeuta atua realmente 24 horas ao lado dos pacientes. Então, existe aquele paciente mais grave, que ele vai ficar um pouco mais tempo, existe aquele paciente menos grave, existe aquele paciente que está na fase de evolução em curva de melhora, existe aquele paciente que está em fase de evolução em curva de piora. Então, tem um paciente que ele dá mais prioridade por conta da condição funcional, existe aquele paciente que ele dá menos prioridade, mas mas continua monitorando, continua estando ali. 24 horas, né? Todos os setores de Salvador que eu conheço, né? Tem no ED, tem na Arena Fonte Nova, e hospitais também, públicos e privados, que atendem Covid, tem fisioterapeutas 24 horas, tá? Tem serviço que tem 3 na UTI, 4 na UTI, né? E eu conheço serviço que tem um fisioterapeuta para cada 8 pacientes, por conta da demanda da unidade está muito aumentada, né? O que está mais difícil hoje, eu estou acreditando no que eu converso, não é nem a quantidade de fisioterapeuta por hora, nem a quantidade de fisioterapeuta por paciente. É você encontrar profissionais no mercado com capacidade, né? Do ponto de vista prático, né? Você não encontra mais muitos profissionais que têm experiência prática, né? Isso está sendo um pouco difícil. Você está encontrando pacientes que sem experiência, né? Apenas com experiência de estágio, apenas com experiência de cursos, apenas experiências de estágio extracurricular, experiências técnicas menores e experiência de pós-graduação, porque estuda, experiência da graduação, né? Conhecimento científico, mas você não tem encontrado pacientes, estudantes ou profissionais com experiência prática. O que melhora isso, para não ser assim, um pensamento que as pessoas estão desassistidas, não estão desassistidas, é porque nesse serviço que eu conheço, os profissionais coordenadores são extremamente capacitados. São muitíssimo capacitados, né? Então, eu conheço, por exemplo, posso relatar aqui doutora Iura, doutor Reinaldo, doutor Paulo Henrique, né? Doutor Palmireno, do português. Então, são profissionais extremamente capacitados. Então, a própria resolução, não, a recomendação, né, italiana, ela informa que os profissionais fisioterapeutas ou outros devem procurar os sênios ou procurar os coordenadores. Então, são eles que são realmente, nesse momento, o braço direito, o alicerce para esses profissionais, tá? Então, não tem paciente desassistido ou paciente com problemas, eu não conheço, pacientes sendo tratados de forma não essencial. Todos são tratados muito bem, mesmo o fisioterapeuta tem experiência, porque os coordenadores que estão, que eu conheço em Salvador, são, assim, de altíssimo nível, com reconhecimento nacional, são profissionais de alto gabarito. Que bom. E aí a gente vai ter essa mudança também, é mais um perfil a se mudar, né, a partir da necessidade da Covid, né, professor? Porque aí nós teremos a tendência a ter mais profissionais capacitados num momento como esse, né, pós-Covid. Se é que a gente pode dizer que é um ponto positivo, eu acredito que é algo importante a se pontuar, né? A gente vê muitas coisas
acontecendo desgastantes, então creio que essa perspectiva é uma perspectiva positiva. E aí a gente falou sobre todo o processo no sistema. A gente tem uma pergunta, e eu já vou fazer, professor, interrompendo, do Paulo, que ele colocou o seguinte: se o senhor acredita que, deixa eu colocar, se o senhor acredita que haverá maior capacitação a nível nacional, principalmente com relação ao manuseio dos ventiladores. Acredito que sim, Paulo. Eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa otimista, tá? Eu sou uma pessoa otimista. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que com esse movimento, né? E com essa necessidade, né? De você atender de forma muito crucial um determinado nicho de pacientes, né? Que tem uma condição funcional respiratória tão debilitada, né? Tão não funcional, faz com que os serviços, né, precisem aprimorar os seus atendimentos. Eu conheço serviços de terapia intensiva que faz capacitação quase que diária. Eu posso trazer aqui a UTI, a intensiva, a UTI do Hospital Genoa Paiva, que é coordenado pela doutora Silvia Sá, fisioterapeuta, e pela doutora Maristela Machado. Eu falo os nomes porque são meus amigos, né? Médica Maristela Machado, faz a capacitação diária com os pacientes, né? Com os profissionais. E essa capacitação diária, com certeza, esses profissionais que estão ali, eles, no final, eles vão estar muito mais capacitados a manusear o ventilador mecânico, porque está precisando, nesse momento, entender detalhes da ventilação mecânica, especialidades bem pequenas da ventilação mecânica para poder ventilar melhor o paciente. Então, eu, como sou uma pessoa muito otimista, eu acredito que sim, que após essa pandemia, os terapeutas vão estar muito mais capacitados em lidar com a ventilação mecânica invasiva, ventilação mecânica não invasiva, com manuseio e com outros processos também específicos da profissão, da terapia intensiva. A Ana Luísa Espina, ela inclusive colocou aqui que precisou a Covid para o profissional fisioterapeuta ser ainda mais valorizado nesse sentido, né, de ter um maior número, creio, a intervenção. Professor, e aí eu pergunto o seguinte, nós falamos muito dessa intervenção dentro do próprio hospital, né, seja na UTI, mas enfim, imerso a esse ambiente hospitalar. Mas eu pergunto, inclusive, essa questão que a gente já citou do pós-pandemia, porque esses pacientes, né, eles vão estar nesse processo do hospital, mas eles vão ter o pós-Covid, e aí eu sou bem leiga nesse sentido, mas até pela demanda, às vezes, de um processo tão longo de recuperação no hospital, não tem como o paciente sair e já está apto a uma vida funcionalmente, né? Uma vida normal, digamos assim. Então, como é que... Eu sei que é algo muito novo, mas como é que se ainda existe alguma sequela, se vocês já sabem disso, como é que está se mobilizando a fisioterapia para o atendimento desses pacientes pós-Covid, como é que está se dando esse processo? Olha, isso para mim é a parte, apesar da parte da terapia intensiva ser uma parte preocupante, né? Mas essa parte da chamada reabilitação pós a fase aguda, para mim, é uma coisa que está muito preocupante. Primeiro que não se tem hoje uma ação, eu não vejo, do ponto de vista público, na construção de serviços para receber esses pacientes, né? Então, não tem serviços, por exemplo, de reabilitação pulmonar, muitos serviços de reabilitação pulmonar público. Existem as clínicas das escolas, né, as clínicas das universidades, das faculdades, que recebem. E ponto. Não conheço assim, outros serviços. E o resto é serviço particular e também não são muitos. Então, isso me preocupa muito, porque os pacientes eles estão saindo com várias debilidades, não só respiratório. O paciente está saindo sem força muscular para andar, os pacientes estão saindo com dificuldade para sair da cama, com dificuldade para ir ao banheiro, com dificuldade para se alimentar, com dificuldade fonoaudiológica, certo? E essa reabilitação,
ela precisa também de um parâmetro ou de uma intervenção a nível de governo, a nível de serviço público, para receber esses pacientes. Por exemplo, os sistemas de atenção básica, com certeza vão ser extremamente abarrotados com esses pacientes nesse momento, né? E pelo que eu pouco conheço dos sistemas, eu posso estar extremamente enganado, mas pelo pouco que eu converso, o quantitativo de profissionais, né? A preparação desses espaços, com instrumentalização adequada, né? Com, por exemplo, uma esteira, uma bicicleta, um aparelho para avaliar uma função respiratória, é uma coisa quase inexistente. Eu conheço serviços que fazem avaliação de paciente apenas conversando e usando estetoscópio. Então, existe uma dificuldade, vai ter essa dificuldade, e o governo precisa olhar para esse lado. Porque os pacientes, eles estão chegando, estão demandando, e existe profissionais no mercado para dar conta desses pacientes. Agora, eu não vejo serviços prontos para esses pacientes, né? E os que existem, por exemplo, o serviço de reabilitação pulmonar, por exemplo, a Universidade Federal tem, né? A UNEB tem, a Escola Baiana de Medicina tem serviço de reabilitação pulmonar. Eles já têm os seus pacientes da reabilitação pulmonar, né? Poderá receber pacientes COVID, mas não vai conseguir dar conta de tudo, né? Então, e precisa pensar nisso, o serviço público precisa pensar nisso imediatamente. Eu acho que é o próximo passo, já está tarde, eu imagino, tá? Isso é muito importante, essa condição das políticas públicas, professor, porque a gente coloca o seguinte: existe a preocupação do tratamento quando o paciente está ali de maneira aguda, né, que está com o Covid, que está no hospital, mas essa questão pós, né, hospitalar, porque algumas reportagens eu já acompanhei com pessoas que ficam até 40, 50 dias no hospital, para que possam estar recuperados. Né? Então, como essas pessoas saem, né? E é algo muito novo, né? Eu trabalho com educação física também, em alguns momentos trabalho com pessoas, né, que estão se recuperando. Então, assim, isso é uma preocupação, porque o nosso trabalho é pós-fisioterapia, né? E a gente tem essa condição também de estar acompanhando esse processo. E como o senhor colocou, só existem alguns lugares específicos ainda em Salvador que já tem a sua própria demanda. Então, como vai reagir é uma incógnita, né? É preocupante. Até para vocês, por exemplo, educadores físicos, né, que vai trabalhar com paciente, né, que vai trabalhar com esses pacientes, como vai lidar com isso? Porque existe evidências de lesões cardíacas, existe já alguns tópicos aí de pensamento sobre pontos de fibrose no sistema pulmonar, né? Existe pacientes que mantêm um nível de oxigenação, de troca gasosa reduzido por um bom tempo, né? Então, como é que vai lidar com tudo isso? Como é que você vai trazer esse paciente, né, para atender esse paciente se você não tem um serviço, principalmente no serviço público, né? Você não tem um serviço preparado do ponto de vista de instrumentalização e de número de profissionais. Você tem profissionais capacitados hoje nos serviços, né? Eu conheço vários, mas um número reduzido para um serviço enorme e não tem aparato, não tem estrutura, né? Não tem uma sala da fisioterapia, não tem um local onde levar o paciente, né? Você não tem uma bola para fazer um exercício aeróbico na casa de um paciente. Vamos pensar assim do ponto de vista bem simples. Você não tem precisa fazer exercício usando quilo, peso, saco de feijão, porque não tem um halter. Um halter. Então, assim, coisa simples. Você tem um paciente que está numa fase mais avançada, que você precisa trazer um condicionamento, né, melhorar a função cardíaca, melhorar a função respiratória. Você vai fazer como? Você vai caminhar com esse paciente na rua? Vai caminhar com esse paciente nas escadas do seu bairro? Vai correr o risco de caminhar pela praça? Você não tem uma esteira dentro de um serviço, como um serviço público naquela comunidade, para atender essas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que tem que começar a pensar.
Porque se nós pensarmos assim, existe ainda o processo de os pacientes que vieram a óbito no período hospitalar e depois, posteriormente, a investigação desses pacientes que tiveram as sequelas e que não tiveram menor acompanhamento, né? E que podem vir a óbito em consequência da Covid. Existe uma curva em um artigo publicado que ele mostra o seguinte, que o paciente, quando ele tem a fisioterapia, né, toda programada e organizada lá no hospital, ele tem uma sobrevida maior, né, e tem, no final, uma condição funcional melhor, certo? E aquele que não teve, tem, no final, uma sobrevida menor e uma condição de saúde menor, né? Imagine você dar um paciente uma fisioterapia adequada, vamos pensar aí num serviço, né? Como, por exemplo, no ET ou na Arena Continental, dá um serviço fantástico, uma equipe de fisioterapia super bem organizada, né? O paciente. Aí o paciente vai embora para casa. E aí? Ele não tem condições de fazer um pagamento na fisioterapia privada. O serviço público não vai atender. Como é que vai ficar esse paciente? Aí ele vai ficar dependente por conta de algo que é fácil de resolver, é só uma força muscular respiratória, é só Você conhece, condicionar coração não é difícil, não é? É difícil para pacientes que têm um coração doente, mas um coração saudável, que apenas está ali porque passou 40 dias no leito, passou 40 dias internado, passou 15 dias na UTI, é uma coisa mais tranquila, porque o paciente não tem uma doença de base cardíaca. Esse paciente vai ficar como? Né? Ele vai para o INSS, então é muito complicado isso. Eu acho isso muito difícil. E isso é algo que tem que ter um desdobramento posterior, porque serão as consequências da Covid e vai impactar de maneira social, né? Então, é algo que a gente tem que estar em alerta. Perfeito. Professor, deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta nesse momento. Né? As pessoas estão elogiando o debate. A gente não tem mais nenhuma pergunta. Na verdade, a gente vai encaminhar, então, professor, para o momento final. Eu, quanto profissional, inclusive, da área de saúde, esse debate foi muito rico pelo número não só de informações, porque às vezes nós podemos ter o acesso da informação numa leitura de um artigo, pontuação, mas da forma com que o senhor colocou, de explicar a dinâmica, a importância, as especificidades, funcionalidades da fisioterapia e dessa preocupação, né, dessa sintonia, dessa visão de totalidade, né, dos impactos que possam vir a ter, da relação dos profissionais, do que eles estão passando enquanto pessoas que também estão sendo acometidas nesse momento da Covid, né, e desse olhar mais atento quanto à questão né, profissional, interdisciplinar, para conter essa pandemia. Então, assim, representando inclusive o grupo, né, de pesquisa Comunidades Virtuais e o Memorial do Isolamento, a gente só tem a agradecer, né, por nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que as demandas estão crescendo, como o senhor colocou no começo da live, que estava mais cansado, que estava crescendo, mas de disponibilizar um momento para estar conosco aqui explicando, debatendo, construindo, ajudando a gente a entender melhor e, assim, se preocupar mais com o processo de vida que todos nós estamos passando. Então, desde já, eu agradeço. Queria passar a palavra para o senhor para fazer as considerações finais. Eu que agradeço, obrigado. É sempre um prazer. A gente faz isso com o maior carinho, né? Não tem nenhum... A gente senta aqui e bate papo, conversa. Eu até gosto, porque é uma conversa. É melhor do que ficar dando aula, né? E a gente conversa, dialoga, tira dúvida. Eu acho que isso é muito bom. Eu estou à disposição, se vocês precisarem, né? Eu agradeço o convite, agradeço a todos que participaram aqui. Eu não sei se está aqui ainda, mas eu queria mandar um abraço muito grande à pessoa que eu adoro, que trabalhou comigo há muito tempo atrás, a Neiliana Bonfim, a doutora Neiliana, fisioterapeuta de altíssimo gabarito, passou aqui.
Eu queria mandar um abraço de estar por aqui também a doutora Iura, que passou por aqui também, doutora Luciana Bilitário, doutora Cássia Porto, a fisioterapia da Faculdade Nobre, eu dei aula na Faculdade Nobre, obrigado por mandar um ok aqui para mim. Neila Bonfim, beijão grande, muito legal. Enfim, é muito bom que a gente fez 20, né? A gente está dentro de casa, quando a gente vê as pessoas aparecendo, a gente fala, meu Deus, eu não estou sozinho, tem um bocado de gente comigo, né? Pelo menos nas lives, né? Então, É isso bem mesmo. legal. Doutora Iura, um beijo. Doutora Iura é a coordenadora do serviço de fisioterapia, eu acredito, da parte da enfermaria lá da Arena Fonte Nova, né? Então, assim, como eu comentei antes, existe sempre um profissional de excelência nas coordenações que vão dar um suporte maravilhoso a todos os fisioterapeutas que estão lá, e isso faz com que o serviço seja de um atendimento e de um excelente nível. A todos os serviços que eu conheço, tem profissionais como coordenadores e profissionais também, fisioterapeutas, muito, muito bom. Professor, queria mais uma vez agradecer. O professor Elion também agradece, parabeniza pela live, obrigado. Parabeniza por o senhor estar aqui, que é o grande responsável do memorial. Tá? A todos que estiveram presentes, eu agradeço a presença e o fortalecimento no debate, porque o crescimento, na verdade, é mútuo, então a gente precisa debater as relações de produção, o que se constrói atualmente para que a gente melhore e se ajude, principalmente nessa pandemia. Desde já, uma boa noite a todos, né? E boa semana, restante de semana. Professor, muito obrigada. Obrigado. E boa noite. Obrigado você. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Tchau.